Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tenha uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro, que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro você, eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like e suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material bem diferente e muito, muito rico para analisar. Bem denso, né? Muito. Recebemos um vídeo, uma entrevista com o escritor Javier Cercas, mas o prato principal mesmo é uma série de áudios que vieram junto. Do nosso ouvinte, o Jorge Guerra Pires. Exato. E não é um ouvinte qualquer. Ele é pesquisador, tem doutorado em bioinformática, é podcaster, enfim, um cara que pensa muito a fundo nesses temas. Com certeza. Então, nossa missão aqui é justamente destrinchar essas críticas, sabe? E entender o que ele viu ali. Porque a gente tem uma tensão muito clara na mesa. Sim. De um lado, o Cercas. Ele se diz ateu, critica a igreja, mas, ao mesmo tempo, ele parece ter um carinho, uma certa admiração por um suposto cristianismo original. Isso. E do outro lado... Do outro lado, a análise do Jorge, que basicamente pega essa ideia de cristianismo original e faz a pergunta, tá, mas será que isso existiu de verdade? A crítica dele é demolidora nesse ponto. Demolidora, gostei da palavra. E para a gente conseguir navegar por esse raciocínio todo, acho que a gente pode dividir nossa conversa em 3 grandes pontos que ele levanta. Boa, quais seriam? Primeiro, essa ideia do vazio de sentido que a religião supostamente deixou. Segundo, como a nossa necessidade humana por certeza é explorada. Ok. E o terceiro, que para mim é o coração da crítica dele, é a ideia do cristianismo como um simulacro, uma cópia de algo que talvez nunca tenha existido. Simulacro. Ok. Então vamos começar por aí, por esse vazio de sentido. No vídeo, o Cercas diz que, num mundo que abandonou Deus, fica um buraco, um vácuo. Fala que trocou a certeza da fé pela incerteza da literatura. Que para ele é um lugar que gera perguntas, não respostas. Exatamente. E é aí, nesse ponto, que a primeira observação do nosso ouvinte entra com tudo. Ele até concorda que as pessoas buscam substitutos, mas ele define isso como um dos grandes gargalos do ateísmo. Gargalos? Como assim? O ponto dele é o seguinte: a religião te tira uma certeza, mas te dá um pacote completo de outras certezas no lugar. Já o ateísmo, não. Ele te tira a certeza de Deus e fala, agora se vira. Ah, entendi. Ele não te dá um manual do que colocar no lugar. Deixa o espaço em aberto e cada um que lide com isso como puder. E os exemplos que ele usa são ótimos para ilustrar isso, né? São perfeitos. Ele compara o Einstein com o Bertrand Russell. O Einstein, mesmo sendo um cientista, ele sentiu a necessidade de projetar aquele assombro que ele tinha com o universo em algo maior, no Deus de Spinoza. Que não é um Deus pessoal, é mais a ideia da natureza, da ordem do universo. Isso. Já o Bertrand Russell, um filósofo ateu convicto, olhou para esse mesmo sentimento de assombro e disse, não, isso é meu, é interno, é uma condição humana. Ele não precisou criar uma entidade externa para depositar esse sentimento, sabe? Quer dizer, até um gigante como Einstein sentiu essa necessidade de
preencher o espaço. O Russell já parecia mais confortável com o vazio, é isso. Perfeitamente. E essa necessidade de preencher o vazio nos leva direto para outra coisa que o ser humano busca sem parar: certeza. A busca por certeza. E o nosso ouvinte aponta que não é só a religião que capitaliza em cima disso. A política faz isso o tempo todo. O exemplo que ele traz é muito forte e recente. É da pandemia. Exato. A forma como a cloroquina e a ivermectina foram vendidas. No meio do caos, da incerteza absoluta, surgiram figuras oferecendo uma resposta fácil, uma certeza mágica. E as pessoas se agarram nisso. É verdade. A promessa de uma resposta simples para um problema complexo é muito sedutora. E a crítica do nosso ouvinte vai mais fundo. Ele levanta uma questão que eu acho essencial. Será que todo mundo consegue viver na incerteza? Provavelmente não. Talvez a maioria de nós não consiga. A religião e muitas vezes a política populista prosperam justamente por oferecerem um alívio para essa angústia. Ele até cita uma frase do físico Richard Feynman. Ah, eu adoro essa frase. É um mantra, né? Eu prefiro ter perguntas sem respostas do que respostas que não podem ser questionadas. É uma defesa da dúvida como um valor, e não como uma fraqueza. Exatamente. E ele mostra como o oposto disso é usado como uma tática contra os ateus. A cobrança é sempre aquela: ah, você não acredita em Deus, então me explica a origem do universo, me explica a origem da vida. E se você não tem a resposta definitiva... A conclusão que eles oferecem é: viu? Então foi Deus. É um atalho. E ele tem uma analogia ótima para desmontar esse tipo de argumento, não tem? Tem, e ela é muito clara. Ele diz o seguinte: o fato de, por um tempo, a gente não saber a origem exata do vírus HIV não significava que a AIDS não existia. Claro. Um buraco no nosso conhecimento num ponto específico não invalida todo o resto que a gente já sabe e pode observar. Usar Deus para tapar os buracos do nosso conhecimento é, assim, um raciocínio preguiçoso. Um buraco no conhecimento é só isso. É um convite para mais pesquisa, não para uma explicação sobrenatural. Perfeito. E essa ideia de abraçar a dúvida, de não precisar de respostas prontas, é o gancho perfeito, porque eu acho que é o argumento mais pesado do nosso ouvinte, né? Aquele que ataca a própria fundação da ideia dos cercas. Sem dúvida. É aqui que a análise dele fica mais contundente. Vamos só recapitular? No vídeo, o Cercas faz uma declaração forte. Ele diz que a história da Igreja Católica é a história da perversão do cristianismo. Certo. Ele põe a culpa no que chama de constantinismo. Isso. A aliança da Igreja com o Império Romano, lá no século IV. Para os Cercas, foi ali que o cristianismo, que era a religião dos oprimidos, se tornou a religião dos opressores, traindo a mensagem de um Jesus subversivo. É uma visão quase romântica, né? De que existia algo puro, original, que foi corrompido pelo poder. Exatamente. E é essa pureza que o nosso ouvinte questiona. É aqui que ele introduz aquele conceito, simulacro. Ele diz que o cristianismo é um simulacro. Ok, simulacro. Explica melhor isso, que pode soar um pouco abstrato. Claro, é um termo da filosofia, mas a ideia é bem simples. Um simulacro é uma cópia sem original. É uma imagem que se parece com algo, mas esse algo original, na verdade, nunca existiu. Entendi. E a analogia que o nosso ouvinte cria para explicar isso é fantástica. É a analogia do morango. Do morango. Adorei. Como funciona? Imagina que daqui a 1000 anos o morango como fruta foi extinto. Ninguém nunca mais viu um. Só o que sobrou foram sabores artificiais de morango. Em balas, chicletes, refrigerantes. Certo. Se os cientistas do futuro decidissem recriar o morango original a partir de todas as informações disponíveis, descrições em livros, análises químicas dos sabores artificiais, tudo, todas as pistas, por mais variadas que fossem, apontariam para uma mesma coisa. Uma fruta vermelha, doce, com sementinhas do lado de fora. Haveria um morango real para onde todos os dados convergem. Perfeito. Com o morango, por mais que as cópias sejam diferentes, todas elas apontam para uma verdade biológica, uma origem comum. E com o cristianismo? Agora o argumento do ouvinte é, se você tentar fazer isso com o cristianismo, as pistas não convergem para lugar nenhum. Elas se contradizem e apontam para todas as direções. Não existe um Jesus original para onde tudo aponta. Mas espera aí.
A ideia de que os evangelhos foram escolhidos e editados séculos depois, isso é um consenso entre os historiadores ou é uma visão mais radical do nosso ouvinte? Não, é um ponto bem estabelecido na pesquisa histórica, na crítica bíblica. Os 4 evangelhos que estão na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram selecionados de um conjunto muito maior de textos que circulavam na época. Certo, o cânone. Esse processo levou séculos, foi decidido pela própria instituição que estava se formando, a igreja. Então já é um recorte, uma curadoria, mas o ponto do ouvinte vai além. Ele diz que mesmo se a gente ignorar a edição e olhar para os textos que ficaram de fora, os evangelhos apócrifos, aí a situação fica ainda mais caótica. E que tipo de figura de Jesus aparece nesses outros textos? Figuras completamente diferentes. No Evangelho de Tomé, Jesus é um mestre de sabedoria, quase um filósofo gnóstico. No de Pedro, a cena da ressurreição é bizarra. Bizarra como? Jesus sai da tumba como um gigante que vai até o céu e é seguido por uma cruz que fala sozinha. Peraí, uma cruz falante? Uma cruz falante. E no evangelho da infância de Jesus, ele é uma criança com superpoderes, meio assustadora. Assustadora. Ele amaldiçoa e até mata outros meninos que esbarram nele na rua. Nossa. Isso muda completamente a figura que a gente tem na cabeça, uma criança que amaldiçoa os outros. É chocante. Pois é, e a crítica não para por aí. Ele argumenta que mesmo dentro dos 4 evangelhos oficiais, existem contradições fundamentais. Dentro dos canônicos? Sim, ele faz uma distinção crucial. Nos 3 primeiros, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus é um profeta apocalíptico. A mensagem central dele é: o fim do mundo está próximo, o reino de Deus vai chegar agora. Ele faz profecias claras de que voltaria em glória antes que a geração dos apóstolos morresse. O problema é que isso não aconteceu. Não aconteceu. As profecias falharam. E é aí que entra o 4º evangelho, o de João, que foi escrito bem mais tarde. O nosso ouvinte o descreve como um reboot. Um reboot. Uma reinvenção do cristianismo. Já que o modelo do profeta do Apocalipse não deu certo, o Evangelho de João muda o foco completamente. A mensagem passa a ser sobre amor, sobre o Verbo que se fez carne. Uma salvação muito mais interna, espiritual. Menos sobre um evento cósmico iminente. Exato. E então, o cristianismo como a gente conhece hoje, focado mais no amor e na salvação espiritual, seria na verdade uma espécie de plano B, porque o plano A, que era o fim do mundo, não rolou. Na análise do nosso ouvinte, sim. É uma adaptação teológica diante de um fracasso profético. Caramba! E isso torna a pergunta dele ainda mais poderosa. Quando Cercas fala em voltar ao cristianismo original, de qual original ele está falando? Do profeta apocalíptico, que estava errado. Do Jesus reinventado por João. Do sábio gnóstico. Do gigante com a cruz falante. Não há um ponto de partida único e coerente. É um argumento muito forte. E isso desmonta também outra ideia do Cercas, a do cristianismo como a religião dos oprimidos, certo? Ele defende essa visão de que, na origem, era um movimento revolucionário. Sim, e o ouvinte também desconstrói isso. Ele concorda parcialmente. Sim, o cristianismo surge entre as classes mais pobres e marginalizadas do Império Romano. Mas... Sempre tem um mas. E esse mas é crucial. Ele argumenta que o movimento também servia como uma excelente ferramenta para manter esses mesmos pobres quietos e passivos. Como assim? Pensa na famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que isso significa na prática? Pague seus impostos, obedeça à autoridade. Exato. Obedeça à autoridade romana, não se rebele. A mensagem implícita era: sua vida aqui na Terra é de sofrimento e exploração, mas não se preocupe. Aceite isso. A sua verdadeira recompensa está no céu. É uma promessa de justiça póstuma que serve para manter a injustiça presente. Uma inversão completa da ideia de Jesus como revolucionário. Precisamente. Era uma religião que oferecia consolo, mas um consolo que desmobilizava qualquer tentativa de mudança real na estrutura social. E ele ainda adiciona uma camada histórica nisso, não é? Adiciona. Ele diz que essa imagem da igreja dos pobres,
que o Cercas e muitos outros admiram, não é algo que vem desde o início. Segundo ele, essa é uma reinvenção do século XIX. Isso é fascinante. Quer dizer que a imagem que muitos têm da igreja primitiva como defensora dos pobres é, na verdade, uma construção muito mais recente? Quase uma campanha de reposicionamento de marca? Exatamente. Foi uma narrativa criada num momento em que a Igreja Católica estava perdendo poder e influência para os estados laicos na Europa. Eles precisavam de uma nova identidade e se reposicionar como a voz dos pobres foi uma estratégia genial. Uau! Para mostrar que existiam outros modelos na época, ele até compara Jesus com um contemporâneo seu, um filósofo chamado Apolônio de Tiana. Ele o descreve como o Jesus dos ricos. O Jesus dos ricos. Um sábio que teve a biografia encomendada pela própria imperatriz romana. Ou seja, havia salvadores para todos os gostos e classes sociais. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui são dois olhares completamente diferentes para o mesmo fenômeno. De um lado, o Cercas, um ateu que parece procurar uma essência, uma alma pura e perdida no cristianismo. Criticando a instituição para tentar salvar a ideia, né? Isso. E do outro, a análise do nosso ouvinte, o Jorge, que argumenta de forma muito sistemática que essa alma, essa essência original, nunca existiu para começo de conversa, que tudo é construção, é narrativa desde o primeiro dia. A conclusão dele sobre a postura do Cercas é bem direta. É bem direta. Ele vê os Cercas como um simpatizante bem-intencionado, mas que não se aprofundou na história. Alguém que, na prática, admira a propaganda cristã, não os fatos históricos. É uma crítica dura, mas muito bem fundamentada nos pontos que ele levantou. Um desmonte completo daquela visão romântica. Sim, e isso tudo nos deixa com uma reflexão final que eu acho bem provocadora. Manda. O ouvinte usa o conceito de simulacro para descrever uma das narrativas mais importantes, mais fundadoras da nossa civilização. E isso levanta uma pergunta que vai muito além da religião. Se uma história tão central pode ser, como ele argumenta, uma cópia sem o original claro, o que isso nos diz sobre a nossa busca por autenticidade em outras grandes narrativas? Sejam elas políticas, culturais... Ou mesmo as histórias que contamos sobre nós mesmos. Fica a reflexão. Até que ponto aquilo que consideramos original e autêntico é, na verdade, uma curadoria cuidadosa de versões? Uma edição das partes da história que nós simplesmente preferimos acreditar. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, o meu podcast está aberto para possíveis convidados.